Olá, estamos começando mais um programa Evidências, desta vez com uma série especial gravada não somente em Israel, mas também na Europa, buscando encontrar fatos que confirmem a historicidade da Bíblia e ajudem a compreender melhor o contexto em que foram escritas as Sagradas Escrituras. Hoje vamos conhecer o Fórum Romano, o mais importante centro comercial, religioso, político e judicial da cidade de Roma. Ele estava situado entre as colinas mais importantes e célebres de Roma, quer em termos políticos, imaginários, históricos ou sociais. Estas colinas eram o Palatino, nome dado por causa dos Palati, isto é, dos palácios da aristocracia romana e dos imperadores que ali havia, e o Capitólio ou Capitolino, ou Campo das Oliveiras. Em torno deste espaço estavam os mais importantes edifícios públicos, adornados com colunas comemorativas, estátuas, arcos com pórticos, colunatas, templos, basílicas e arquivos. Este complexo arqueológico possui restos de construções que vão desde o 7º século a.C. até os tempos da Idade Média. Essas ruínas testemunharam muitos acontecimentos importantes da história, como o fim da República, a invasão bárbara sobre Roma no 5º século de nossa era, a devastação causada pelos godos e vândalos e, principalmente, o julgamento de muitos cristãos, especialmente os apóstolos Pedro e Paulo. O lugar também foi palco de várias transformações na Europa, inclusive a cristianização do Império, que resultou numa sucessiva construção de igrejas e castelos para os senhores feudais no auge da Idade Média. A palavra fórum vem de um termo em latim fores, que originalmente queria dizer algo colocado do lado de fora. Depois, por semântica, a palavra passou a significar várias coisas ao mesmo tempo. Uma praça pública, onde se realizava o comércio, um mercado aberto, um lugar de reunião política ou popular, a periferia de um centro comercial e, é claro, um tribunal, onde questões judiciais eram tratadas à vista de todos. Por isso é possível encontrar no Fórum Romano todas essas funções e algumas mais. Aliás, existiam vários lugares em todo o Império de Roma com o nome de Fórum. Às vezes a referência era a toda uma cidade. No livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, é dito no capítulo 28, versos 14 e 15, que enquanto Paulo viajava para Roma, ele veio a se encontrar com outros cristãos no Fórum de Ápio. Em algumas Bíblias, isto é traduzido como Praça de Ápio, que seria um lugarejo a cerca de 70 quilômetros da cidade de Roma. Falando especificamente do Fórum de Roma, este lugar nos revela interessantes detalhes que iluminam a história do cristianismo e o contexto social em que foi escrito o Novo Testamento. Esta é uma reconstrução artística do século XIX de como seria a entrada principal do Fórum no 1º século depois de Cristo. Este outro desenho nos dá uma ideia de como seria o interior do Fórum, com suas basílicas, seus prédios públicos e seus edifícios religiosos. Vamos então conhecer alguns dos principais monumentos cujas ruínas ainda jazem no local. Não seguiremos necessariamente a ordem cronológica dos edifícios, mesmo porque existe um hiato de séculos entre os monumentos. Vamos apenas exemplificar algumas construções que tenham relação direta com a história do cristianismo, seja ela do tempo dos apóstolos ou do tempo pós-apostólico com a chegada da Idade Média. A primeira coisa que nos chama a atenção nas ruínas é o fato de que os romanos tinham por costume construírem vários arcos denominados Arcos do Triunfo. Cada um era erguido por um diferente governador como um monumento de comemoração a uma vitória obtida em determinada batalha. Cada arco refere-se, portanto, a uma guerra e a um imperador específico da história de Roma. Este é o arco de Tito e Vespasiano, que foi erguido depois da destruição de Jerusalém no ano 70. Ele traz nas suas imagens internas os soldados romanos, trazendo consigo a menorá do Templo de Jerusalém. No topo, é possível ver uma inscrição latina que, traduzida, quer dizer:
do Senado e do povo romano para o divino Tito, filho do divino Vespasiano, Vespasiano Augusto. Este monumento evidencia uma profecia de Cristo registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, concernente à destruição de Jerusalém e especialmente do templo, que era o orgulho dos judeus de sua época. Disse o Senhor: Quando, porém, virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Noutro texto, falando especificamente do templo, ele afirmou: Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O Arco de Tito mostra o cumprimento desta profecia. Em uma de suas paredes internas é possível ver claramente os objetos do Templo de Jerusalém sendo levados como trunfos de guerra pelos soldados romanos. Aqui estão representados a mesa dos pães ázimos, as trombetas de prata e a menorá, isto é, o candelabro de 7 braços. Os 10 mandamentos não aparecem aqui porque foram escondidos em algum lugar desconhecido e, portanto, encontram-se perdidos desde a tomada de Jerusalém pelos babilônios no 6º século a.C. Próximo dali, encontramos este edifício circular, muito bem preservado, que é reconhecido como sendo o Templo do Rômulo Divino. Ele foi construído ou adaptado no 4º século d.C. por ordem do imperador Maxêncio para homenagear seu filho Rômulo, que morreu no ano 307 da era cristã e foi deificado por ordem imperial. Esta moeda romana cunhada na ocasião comemora a inauguração do templo, que pode ser visto com suas colunas originais. Após as invasões bárbaras e a queda de Roma, o cristianismo começou a ganhar cada vez mais força política para dominar Roma. Nos lugares antigos que os imperadores haviam erguido edifícios, eles agora erguiam igrejas. Neste contexto, havia um empenho muito grande por parte dos bárbaros em agradar o bispo de Roma. Tanto é que Teodorico, o grande rei dos ostrogodos, que havia dominado a cidade, resolveu presentear o Papa Félix IV com vários edifícios, dentre eles a Biblioteca do Fórum da Paz e o Templo de Rômulo. Acontece que, nesta época, o local era popularmente utilizado para o culto de Castor e Pólux, duas divindades gêmeas da mitologia greco-romana. Então o Papa teve a ideia de substituir os gêmeos pagãos por 2 santos gêmeos do cristianismo, São Cosme e São Damião, que, segundo o ensino da Igreja, haviam sido mártires do cristianismo. Aquilo, na verdade, era um sincretismo perigoso que se tornou cada vez maior, principalmente depois do ano 538, quando o líder da Igreja cristã se torna definitivamente o líder do que havia sido o antigo Império Romano. As misturas entre cristianismo e paganismo foram tão grandes que até os antigos nomes romanos foram emprestados pela Igreja para nomear seus edifícios religiosos. Os romanos, por exemplo, tinham ao longo do Fórum alguns edifícios públicos chamados basílicas, uma palavra originária do grego basileus, que significa rei. Pois bem, agora a basílica passava a ser o nome do edifício religioso da igreja e do seu novo rei, o bispo de Roma, que tinha toda a autoridade para monitorar a vida dos cidadãos e sentenciar à morte aqueles que rejeitassem os dogmas eclesiásticos. No ápice do interior do Templo de Rômulo, agora convertido em basílica cristã, está este mosaico bizantino, que ilustra a mais extraordinária esperança cristã, a saber, a volta de Cristo. Este painel, datado de 527 d.C., foi construído por ordem do Papa Félix IV. Cosme e Damião estão vestidos de marrom e aparecem ladeados por Pedro e Paulo, vestidos de branco. No canto esquerdo de quem observa a cena, é possível ver com mais detalhes Paulo introduzindo um dos irmãos à presença de Cristo. Note que ele carrega nas mãos a coroa de mártir. Mais ao canto está o próprio Papa Félix IV, segurando nas mãos um modelo da igreja que renascia numa nova fase de tremenda força política sobre o vasto continente romano. Ele parece confiante de que estava fazendo o que era correto. Mal sabia, porém, que já haviam adentrado aos portais da famigerada Idade Média e com toda a apostasia que lhe caracterizou.
A figura de Cristo ao centro ainda apresenta o Salvador segurando nas mãos um livro em forma de rolo, que os historiadores interpretam como sendo a própria lei de Deus, que, infelizmente, estava sendo substituída pelas leis da Igreja. Este é o templo de Antonino e Faustina, que também foi transformado em igreja entre os séculos 7 e 8 d.C. O edifício original foi construído em 141 d.C. pelo imperador Antonino Pio, em homenagem à sua esposa Faustina, que havia então falecido. Mas o Senado romano resolveu dedicar o edifício à adoração do próprio imperador após a sua morte, em 161 d.C. Mais um monumento pagão que se transformou em propriedade da igreja medieval. Este edifício, tremendamente bem conservado, é o antigo local de encontro do Senado romano. É um dos mais esplêndidos edifícios do Fórum. Sua construção começou originalmente em 44 a.C. Este prédio recebe o nome de Cúria Júlia por ter sido obra do governo de Júlio César, que intentava usá-lo para reduzir a proeminência do Senado. É claro que houve várias reconstruções ao longo dos séculos, mas a sua preservação é algo realmente extraordinário. César, infelizmente, não pôde ver o edifício terminado porque foi brutalmente assassinado antes do seu término no Teatro de Pompeu, onde o Senado estava provisoriamente se reunindo até que a obra se completasse. Foi Otávio Augusto, sucessor de César, que pôde finalmente completar a obra e inaugurá-la em homenagem ao seu genitor político em 29 a.C. A Cúria também foi posteriormente transformada em igreja cristã, mas hoje o local abriga exposições periódicas de antigos artefatos, como este relevo do Senado, e várias imagens de antigos imperadores e magistrados de Roma. Alguns estudiosos têm trabalhado com a possibilidade de que, neste lugar, o próprio apóstolo Paulo, em pessoa, tenha tido a derradeira oportunidade de apresentar o seu evangelho aos romanos no final do seu ministério. De fato, junto à Cúria, havia o Comitium, um lugar de assembleias populares, onde cidadãos romanos poderiam apresentar as suas causas, daí o termo comício usado até hoje. No fórum encontrava-se ainda a prisão mamertina, aonde, segundo a tradição, foram encarcerados os apóstolos Paulo e Pedro. Esta é a igreja de San Giuseppe, construída exatamente acima da antiga prisão romana. O nome Mamertina é de origem medieval e pode ter sido dado pelo fato de ficar perto do templo de Marte. Seja como for, há indícios históricos e tradicionais muito fortes para se afirmar, se não a certeza, pelo menos a forte probabilidade de que Paulo e Pedro tenham realmente sido aprisionados neste cárcere antes de enfrentarem o martírio. Estes degraus modernos levam ao que sobrou do antigo cárcere. Deste lugar sombrio, aonde raramente a luz do sol penetrava, os mártires de Cristo puderam com muita firmeza testemunhar a sua fé no Senhor. De fato, depois de estar num fórum romano e conhecer uma prisão como aquela, as palavras de Paulo, "Eu sei em quem tenho crido", passam a ter outro significado. Será que estaríamos dispostos a entregar a nossa vida por aquilo que acreditamos? Será que estaríamos dispostos a continuar confessando a nossa fé em Deus e Jesus Cristo, mesmo diante de um tribunal como aquele dos temidos romanos? É fácil confessar a Jesus em meio a uma multidão de fiéis adorando juntos numa igreja ou congregação cristã. Mas só aqueles que ainda o confessam, mesmo em meio à perseguição e provações, podem realmente ser considerados filhos do reino e, juntamente com Paulo, dizer que combateram o bom combate, completaram a carreira e guardaram a fé. Somente estes podem esperar com confiança a coroa da justiça, a qual o Senhor, reto juiz, dará a todos aqueles que realmente creram em sua palavra. Resta a cada um perguntar para si mesmo: estou sendo um cristão genuíno? Seria eu genuinamente parte daquele seleto grupo de fiéis? Pense nisso. Seria você uma verdadeira testemunha de Jesus Cristo? Algo a se pensar. A gente se vê no próximo programa.